Bom, pessoal, primeiro, obrigado por terem vindo e obrigado pro pessoal que me convidou para fazer essa apresentação. No começo eu fiquei um pouco, tipo, caramba, Scala, eu nunca mexi tanto com Scala assim, mas eu acho que as experiências que eu tive foram bem legais e eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Mas primeiro eu tenho uma pergunta. Quem já mexeu com Akka? Aliás, quem sabe Scala, quem já mexeu com Akka? Com Akka Cluster? Akka Cluster ninguém? Uma pessoa? Duas? Tá bom, legal. Então vai ser útil. Eu tava com medo de, tipo, chegar aqui e todo mundo saber e eu ficar falando aqui um monte de coisas que vocês já sabem. Tá. Primeira coisa, quem eu sou? Antes de tudo, que eu nem coloquei aí, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de todo tipo de tecnologia, não sou nenhum fanático por nenhuma delas, então eu não sou aquele cara que vai querer ficar enfiando na sua goela para usar Clojure em um projeto que não faz o menor sentido usar Clojure, nem Scala, nem Java, nem nada do tipo. Eu recentemente me formei em Ciência da Computação na Unicamp e atualmente eu sou coordenador de desenvolvimento de uma equipe no PlayKids. Eu trabalho na Movile há 3 anos e meio. Dentro da Movile, vocês viram quantos produtos o Matheus apresentou e eu já passei por vários deles. O PlayKids é o último que eu estou entrando. E eu tive algumas experiências com Scala, algumas experiências com Akka, e vocês podem imaginar que, pelo que o Matheus explicou para vocês, esses serviços, apesar de serem extremamente legais, eles têm alguns problemas que são extremamente complexos, e o volume de tráfego de dados nesses serviços é gigantesco. Então, a gente tem alguns problemas de back-end, de sistemas distribuídos, que são bem interessantes para serem resolvidos. Legal. Primeiro de tudo, eu queria falar sobre um pouquinho de sistema distribuído. O sistema distribuído é legal pra caramba. Ele agora está tendo um boom disso. Principalmente porque a internet se tornou bem mais acessível, tem muito mais gente usando. A gente consegue fazer coisas bem mais interessantes do que a gente conseguia fazer 20 anos atrás. Só que tudo isso gera um volume gigantesco de informação. Tem muita informação trafegando. A gente precisa conseguir processar tudo isso. Por um tempo a gente tentou processar todo esse tipo de informação e trafegar esses dados construindo máquinas cada vez mais grandes, daí surgiram mainframes e tudo mais. Só que isso não deu muito certo. Por razões óbvias. Então, a gente precisa de escalabilidade horizontal e sistemas distribuídos nos dão isso. Além disso, a gente precisa conseguir que nossos serviços sejam mais confiáveis. A gente precisa que, independente do que acontecer, o meu banco continue funcionando. Independente do que acontecer, porque eu quero ganhar dinheiro, minha rede social continue funcionando. E esse tipo de coisa. Sistemas distribuídos também são legais porque eles conseguem distribuir os dados de forma geográfica e esses dados conseguem estar mais próximos dos seus usuários e vocês conseguem dar uma qualidade de serviço melhor porque existe uma latência menor entre você e o seu usuário. Mas sistemas distribuídos são extremamente difíceis e por algumas razões. A primeira delas é que eles precisam de orquestração. Então, se você tem um sistema que ele tem vários nós, eles precisam saber o que eles precisam fazer. Eles precisam saber quais dados eles precisam armazenar. E conforme vai aumentando a sua escala, isso se torna cada vez mais difícil. Além disso, você quer que seu sistema faça sentido, você quer que os dados que ele dá sejam consistentes. Então, quando você tem vários nós dentro do sistema, eles precisam se comunicar, eles precisam compartilhar informação. Só que essa comunicação ela não é instantânea. Você não sabe nem se ela vai acontecer de fato. Porque você tem falhas de rede, você tem rede que é lenta. Mas ao mesmo tempo, você quer ter alguma garantia de que seu sistema vai responder alguma coisa que faz sentido. Nem que seja, porra, eu não consigo responder. E com tudo isso, monitorar todo o sistema, monitorar todas essas comunicações e tudo isso se torna extremamente complexo. Você precisa saber quando você precisa escalar esse sistema, você precisa saber onde que está uma falha,
você precisa saber onde que está o seu gargalo. E fazer isso em um sistema distribuído se torna difícil conforme você escala. Eu trouxe 2 projetos de exemplo que eu trabalhei dentro da Mobile. Eles são bem diferentes assim com relação ao que eles precisam fazer, mas os 2 projetos são muito interessantes e os 2 usam Akka e Akka Cluster. O primeiro deles é o Mobile Botland. No início do ano retrasado, a gente tinha uma vibe de... Aliás, no mundo inteiro teve uma vibe bem de vamos construir bots de conversação para criar serviços em cima disso e vamos automatizar coisas e vamos deixar dar experiência tipo, mais personalizada com o usuário, mas sem ter que contratar muita gente. E daí surgiram vários serviços de chat que tinham APIs para se integrar, para que você podia se integrar, construir seu bot e construir essas experiências. As primeiras foram do Telegram, depois surgiu do Facebook Messenger e por aí foi. Dentro da Mobile, a gente queria participar de tudo isso. A gente tinha vários times trabalhando em projetos diferentes, em bots diferentes, que davam experiências diferentes. Mas ao mesmo tempo a gente não sabia qual que seria o meio de comunicação que seria mais efetivo em fazer isso. E a gente não queria ficar preso a construir um bot que é para o Telegram, construir um bot que é só para o Slack, ou construir um bot que é só para o Messenger. Então, o que a gente queria fazer com esse projeto era, por que a gente não constrói uma torre de Babel, onde a gente coloca nossos bots lá, e esse sistema ele consegue traduzir, ele tem um protocolo próprio, ele consegue traduzir essas mensagens para outros protocolos, e a gente consegue facilmente plugar um bot que já existe em um novo serviço de chat. E além disso, a gente queria conseguir construir algumas funcionalidades que eram meio que comuns entre os bots e colocar isso dentro desse sistema. Então, coisas como deduplicação de mensagem. Principalmente no início da API do Facebook Messenger, eles costumavam mandar muita mensagem duplicada. Então, um usuário ele respondia o bot recebia 2 vezes a resposta e acabava respondendo 2 vezes o usuário. Então, isso não era legal. A gente precisava ter uma camada ali no meio que desduplicava essas mensagens. E também, nem todos os bots eram construídos pensando em ter uma escalabilidade rápida e tudo mais. Então, a gente queria conseguir construir uma camada de throttling de mensagens que permitia que o bot tivesse tempo para escalar e, ao mesmo tempo, não quebrasse a conversação e mantivesse uma experiência legal para o usuário. E tudo isso a gente queria colocar um overhead que fosse mínimo, porque a gente percebeu que quanto mais rápido o bot conseguia responder o usuário, mais engajado o usuário ficava. Então, a gente percebia que coisas do tipo, se o bot demorasse 5 segundos para responder, o usuário já parava a conversa e ia fazer outra coisa. Então, a gente perdia muito usuário muito rápido. Legal. Funcionava mais ou menos dessa forma. De um lado, a gente tinha serviços de chat. Inicialmente, a gente tinha Facebook Messenger, Telegram, Slack e um serviço próprio da Mobile que chamava Mobile Chat. Esse serviço morreu, não existe mais. E do outro lado, a gente tinha os bots se comunicando por HTTP e WebSocket com o nosso cluster. E nosso cluster no meio, fazendo tudo o que ele precisa. Parece bem simples, mas aí essa arquitetura por dentro ela se quebra em várias caixinhas. Cada caixinha dessa, dentro de Akka, você pode considerar que é um actor. E cada caixinha dessa, na verdade, ela não tem bem definido em qual nó está. Em qual nó do nosso cluster ela ficava. Por quê? Qual que era a dificuldade? Nosso sistema precisava escalar, e escalar de uma forma imensa, porque a gente tinha ambições muito grandes. Como o Matheus falou, a gente sempre tem sonhos que poxa, eu quero conseguir colocar, sei lá, 1/5 do planeta conversando com bots dentro desse negócio. Então, obviamente, a gente precisava escalar horizontalmente. Então, a gente permitia que o Facebook ele mandasse as mensagens para a gente através de uma API, e essa API poderia cair em qualquer nó do cluster. Do mesmo jeito, o bot poderia se conectar
com o cluster por qualquer nó. Então, se você considerar que a mensagem do Facebook chega no nó A, mas o bot está no nó B, essa mensagem precisa trafegar, a gente precisa ter as garantias de deduplicação, throttling e tudo mais, e tudo precisa acontecer muito rápido, e ela precisa chegar no bot no nó B. Então, precisa ter esse roteamento. Para fazer isso, a gente conseguiu usar o Akka, que ajudou muito. Nosso time não era nada grande, acho que na época era 4 pessoas, e a gente precisava fazer muito rápido. O Akka foi sensacional para ajudar a gente nisso. Oi? Beleza. Tá. O segundo projeto foi um projeto que eu participei no iFood. A ideia do projeto era conseguir adicionar uma camada de autenticação e autorização entre os microserviços do iFood. Então, basicamente, o que a gente queria fazer o usuário A está entrando e acessando as informações de endereço e ele vai fazer uma compra. Quando ele faz a compra, a gente quer saber se essa requisição de compra pode acessar a informação de endereço desse usuário. Então, para isso, o microserviço de compra precisa conseguir autenticar as informações que ele recebeu de endereço. Essa camada não existia e toda a infra do iFood já era construída de forma a responder dentro dos requisitos deles para o usuário. E adicionar essa camada iria adicionar um overhead dentro de todos os microserviços. E quanto mais microserviços você tem, se você adicionar overhead em todo mundo, vai gerar um problema. Então, também era um outro projeto que a gente precisava ter um tempo de resposta o mais rápido possível. Para fazer isso, a gente queria cachear o máximo de coisas possível, mas ao mesmo tempo a gente não queria ter que controlar todo um sistema de cache distribuído externo e ficar mantendo ele, e ficar monitorando ele, e saber quando escalar, e saber quando reduzir. Então a ideia que a gente teve foi, por que a gente não usa cache local? E por cache local eu quero dizer cache dentro do mesmo processo da aplicação. Por curiosidade, a gente estava usando Guava Cache. E por que a gente não distribui esse cache dentro de todos os nós dessa mesma aplicação? Então, basicamente, se vocês pensarem, é basicamente o que um banco de dados distribuído faz. Então, um Cassandra da vida, ele tem vários nós, ele distribui os dados entre eles. E cada nó é responsável por um range de dados. Mas o que a gente fazia era, ao invés de ter todo o processo de persistência e consistência e tudo mais, a gente só usava isso para cache e mantinha esses dados em memória. Então, a gente conseguia, muito rápido, descobrir se essa informação estava dentro do cluster. Se ela estava, a gente já tinha a informação. Se ela não estava, era só acessar no banco. Então, funcionava mais ou menos dessa forma. O cliente acessava o nó A, pedia pela informação, o nó A pedia para o nó B, o nó B não tinha, e também, em paralelo, pedia para o nó C tinha, e ele conseguia responder. Na verdade, não acontecia essas duas coisas, porque como a gente fazia sharding, o nó já sabia em qual nó poderia ter essa informação. E aí, se ele não encontrasse nenhum deles, ele acessava o banco de fato. Legal. Beleza. Mas eu usei Akka e principalmente Akka Cluster para fazer essas coisas, mas o que é Akka Cluster? Akka Cluster, ele é um serviço de gerenciamento de clusters, e por clusters eu digo grupos de nós que se conhecem e são membros de um grupo. E ele é descentralizado e tolerante à falha. Ele não tem nenhum ponto único de falha e também não tem nenhum ponto único de gargalo. Então, ele é feito para você conseguir escalar e não precisar de um líder, não precisar de nada disso. E ele não vai entrar na sua frente, ele não vai se tornar um gargalo da sua aplicação específica. E mais que isso, ele é fácil de usar. Ele foi construído para você conseguir adicionar em qualquer aplicação e você não ter muita dor de cabeça. Legal. Para fazer isso, o Akka Cluster ele é construído em cima do core do Akka. E
como boa parte de vocês parece conhecer, o Akka é uma biblioteca basicamente uma biblioteca de runtime para Actor Model, onde um actor, ele basicamente funciona como um processinho de memória isolada e ele processa as requisições que ele recebe em sequência. Então você tem várias garantias de que aquela memória, aquele espaço de memória só é processado por um cara e não tem nenhum tipo de concorrência, nenhum tipo de database, nem nada do tipo. Além disso, o Akka tem um princípio chamado Location Transparency, que para se comunicar com o actor, você não sabe onde ele está, no sentido de que você não tem um endereço de memória onde ele está, mas você tem uma referência para esse actor. Então é basicamente como se fosse um endereço virtual para aquele actor. E você manda mensagens para ele, o actor recebe, processa essas mensagens em sequência, faz o que precisa fazer e depois se retorna. Ou não, ele pode só processar a mensagem mesmo. E para que o Akka Cluster usa isso? Como esse endereço é virtual, se esse endereço estiver apontando para um actor que está em um nó remoto ou em outro nó, isso não tem problema, porque você não precisa saber disso. E como ele usa também o Actor Ref do próprio Akka, se você já tem actors de Akka normal, você consegue usar esses mesmos actors sem nenhuma modificação com o Akka Cluster e você consegue ter todas as vantagens de se usar Akka Cluster e já com o seu código. Bacana. Como que o Akka inicia um cluster? Ele inicia primeiro com o primeiro nó sobe, ele vai tentar procurar se tem alguém no cluster, ele vai falar, poxa, cadê todo mundo? Não tem ninguém aqui. Daí, como não tem ninguém, ele vai tentar iniciar o próprio cluster. E ele vai dizer que é o próprio líder. Tem algumas configurações no Akka Cluster que podem dizer a quantidade de nós necessários de um cluster para ele começar a operar. Para o nosso exemplo, vamos dizer que essa quantidade é um único nó. Então, esse nó, ele já subiu, ele viu que não tem ninguém e já montou o próprio cluster e esse cluster já está funcionando. Em seguida, vem um outro nó, ele tenta se comunicar com alguém no cluster, ele vai encontrar o primeiro nó e vai falar, beleza, legal. Você que está no cluster só, vamos juntar você. E os dois ficam juntos. E já conseguem se comunicar de forma bidirecional, sem muita dificuldade. O terceiro nó, ele pode se comunicar com qualquer um dos dois. Na verdade, ele pode se comunicar com qualquer seed node, que a gente chama. Um seed node é só nada mais é do que um nó que faz parte do cluster que ele consegue responder quais são os outros nós que estão no cluster e qual que é a topologia do cluster. E através de gossip, eles compartilham essa informação e todo mundo fica junto dentro do mesmo cluster. E todo mundo consegue se comunicar de forma peer-to-peer, sem ter que passar por nenhum líder, nem nada do tipo. Ali tem informação de líder, mas a única coisa é que ele mantém dentro dele qual que é a informação de todos os nós que estão dentro do cluster. Tá. Member Discovery, basicamente os nós precisam saber quem são os membros do cluster. E quando um nó sobe, ele nunca se comunicou com ninguém. Então a primeira comunicação ela vai acontecer com um dos seed nodes. Um seed node ele pode ser especificado ou por uma lista fixa de endereços. Então, se você tiver um IP fixo que sempre vai ter um nó que está dentro do cluster, você pode colocar esse IP nessa lista e todo mundo que subir vai se comunicar com ele e ele vai responder quem está no cluster. Ou então pode ser de forma dinâmica. Então, por exemplo, se você for fazer um deploy desse cluster inteiro em EC2 na Amazon, você consegue definir que todo mundo está dentro de um target group do seu load balancer. E então você consegue fazer uma chamada para o target group para ele descrever todo mundo que está dentro daquele target group e ele vai usar todos eles como seed nodes. Ele vai acessar e tentando acessar cada um deles para conseguir entrar no cluster.
Ou então você pode usar o Zookeeper ou qualquer outro serviço de escondimento, o Consul, qualquer coisa do tipo. A comunicação entre os nós, ela não tem um protocolo específico. Aliás, ela tem um protocolo, mas ela não depende de um protocolo de rede específico. Porque, assim como boa parte do Akka, o Akka Cluster ele é completamente plugável e ele é feito para você conseguir trocar as partes dele para atender às suas necessidades. Eu não estou dizendo que isso muitas vezes é fácil, então imagina que substituir toda a parte de comunicação remota do Akka Cluster não é nada trivial, mas existem alternativas porque você pode usar, alternativas prontas. As principais são o TCP, o UDP e principalmente o Iron. O Iron é um protocolo relativamente novo, que ele é construído em cima de UDP, que ele é feito para ter baixa latência, alto throughput e ainda ter garantias de entrega. Então, ele tenta resolver os problemas do TCP. Quando você tem uma rede que é reservada para você, né? Porque o TCP tem toda a parte de você ser user-friendly com todo mundo. Então, ele adiciona overheads para conseguir fazer isso. O Iron meio que joga isso fora. E o Iron tá se movendo para ser o protocolo de fato de comunicação do Akka. Além disso, a serialização de mensagens ela é necessária. Tipo, você tem nós que eles estão se comunicando pela rede, mas as mensagens que vão de um ator para outro, elas precisam ser serializadas de alguma forma. A serialização default do Akka Cluster, a serialização do Java, não é nada boa, ela é lenta, mas ela tem a garantia de sempre funcionar. Mas você tem outras alternativas. Você pode usar JSON normal, é ruim, você pode fazer melhor. Pode usar protobuffer, é bem rápido, tem a parte chata de você ter que definir todo o seu esquema. E a que eu mais gosto, mas tem seus problemas também, é o Cryo. E o Twitter fez o favor de fazer uma implementação legalzinha de Cryo para Akka, e que é muito rápida e ela meio que só funciona. A serialização de mensagem também é muito importante, porque os XRFs, as referências para ator, elas também precisam ser serializadas. Então, dentro de um processo, eu estou aqui no meu sistema de ator, eu consigo saber que o XRF aponta para um outro ator que está dentro do mesmo processo. Mas, se eu quero me comunicar com um actor que está em outro processo, eu preciso conseguir esse XRF de alguma forma. Então, esse ator de outro processo, ou alguém que tenha um XRF para ele, precisa enviar para o meu sistema de atores essa mensagem, uma mensagem com esse XRF. E então, ele precisa conseguir serializar esse cara. Então, os protocolos de serialização, aliás, a implementação de serialização em cima do Akka Cluster precisa conseguir traduzir um XRF que é local para um XRF que é remoto. E é isso que dá toda a magia de permitir a comunicação entre actors de processos diferentes. Tá. Além disso, o Akka Cluster ele dá alguns padrões que são bem úteis assim, para quem está construindo um sistema distribuído. E vocês vão ver que esses padrões eles são usados, se você usar eles bem, sua aplicação vai deixar de ser várias caixinhas que estão separadas, que às vezes se comunicam para um blob gigantesco de orgânico, onde todo mundo se comunica de forma igual, então e é tão difícil se comunicar com alguém que está no mesmo processo que você, quanto com alguém que está do outro lado do mundo. E o primeiro padrão desse é o Cluster Singleton, que é um padrão onde você tem um actor que ele está garantido que ele é o único actor daquele tipo. E a parte mais legal desse padrão é que ele basicamente resolve seus problemas de coordenação. Se você tiver algum problema de coordenação, você delega para um cluster singleton e ele resolve. Ele tem seus probleminhas,
principalmente relacionados a quando você está removendo nós do cluster. Mas ele é muito utilizado. O segundo padrão que eu queria trazer para você, falta 10 minutos, legal, é o Distributed PubSub, que é um PubSub normal, só que ele acontece entre todos os nós do cluster. Então, ele basicamente fala assim, beleza, eu sei que tá todo mundo aqui junto, e que vocês precisam conseguir se comunicar, mas vamos lá, é um porre ficar trafegando ActorRef de um lado para o outro e ficar avisando um cara, passando o ActorRef para um singleton, e esse singleton passa para todo mundo e tudo mais. Então ele fala, beleza, deixa quieto tudo isso, deixa tudo comigo, só me fala para que tópico você quer mandar essa mensagem, que eu notifico o pessoal que está ouvindo esse tópico. A gente usou muito esse padrão na Botland. Então, quando a gente tinha um bot se conectando de um lado, a gente basicamente assinava o actor responsável pela comunicação com esse bot em um tópico com o identificador desse bot. Então, todas as mensagens que chegavam em outros nós, elas basicamente eram direcionadas para esse tópico, e o Distributed PubSub se encarregava de fazer esse roteamento sem nenhum problema. E além disso, ele faz tudo isso mantendo todas as garantias de backpressure e throughput. Então é super da hora. Sharding é um outro padrão que eu acho que ele é até mais fácil de usar do que o PubSub. Até mais fácil de você conseguir um caso de uso para ele. Que basicamente o que ele faz ao invés de você ter um actor só que consegue processar um monte de requisição, esse actor ele não consegue escalar. Então, o sharding vai fazer o seguinte, ele vai entrar na frente e vai falar, beleza, você tem esse stream de mensagens que você precisa que sejam processadas, eu vou distribuir elas para vários actors que conseguem processar elas, e eu vou distribuir isso de uma forma que seja consistente. Então, você passa pro sharding uma função que recebe uma mensagem e fala qual que é o shard dela, e ele vai consistentemente mandar mensagens que são desse shard para o mesmo actor, e daí você tem as mesmas garantias que você tinha de que as mensagens vão ser processadas em sequência e que a memória vai continuar isolada. Então, por exemplo, um caso de uso legal para esse cara, digamos que você tem uma aplicação que ela é um negócio de vendas de ingresso para show, tipo Simpla ou ingresso rápido. E você tem o show do Metallica vindo aí. Então, uma máquina só não vai dar conta de reservar todos os assentos, vamos dizer que tem assentos bem definidos, todos os assentos e receber a pancada de quando abrir as vendas dos ingressos. Então, você precisa conseguir distribuir essa carga. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter garantia de que duas pessoas não vão reservar o mesmo assento. Só que para ter essa garantia, ou você vai ter que ter transações do banco, isso ficou uma merda, vocês provavelmente já usaram algum sistema de venda de ingresso que era lento e não funcionava, é porque eles fazem esse tipo de coisa. Ou você vai ter que acessar um cara centralizado, sei lá, um Redis ou algo assim, ele também se torna um gargalo. Ou então você faz algum tipo de sharding, que é bem mais legal. Então, o que você pode fazer você vai ter um cluster que é basicamente o seu serviço de gerenciamento de reservas. Cada shard vai ter um conjunto de assentos, você pode imaginar que é uma seção da sua casa de show, algo assim. E ele é responsável por aquele pedacinho. Então, ele e só ele consegue alterar reservas naquela seção da sua casa de show. Então, o que vai acontecer quando chegar uma requisição de reserva, ela vai ser roteada para aquele actor, e aquele actor pode alterar aquele estado em memória, na própria memória, e ele tem garantia de que não vai acontecer nenhuma concorrência e ele não vai reservar o mesmo assento para duas pessoas, e nada do tipo. E ao mesmo tempo ele vai ser extremamente rápido porque está acontecendo tudo em memória e tudo liso. Então, esse padrão é sensacional.
O outro padrão que é legal também, e o Akka te dá isso, o Akka Cluster te dá esse meio pronto, é o Cluster Client. Então, digamos que você tem um serviço que é externo ao seu cluster, mas ele precisa acessar serviços de dentro do cluster. Você consegue usar o Cluster Client, que ele vai te dar as mesmas garantias de entrega, velocidade, back pressure, de quando você estava dentro do cluster, só que para um serviço que é externo. Então, e a API que ele usa para isso é uma API bem parecida com o do PubSub, porque o serviço externo ele não sabe o que é um actor ref, então, e ele não precisa saber. Então, as mensagens que você manda usando ele vão para tópicos e você vai ter dentro do cluster actors responsáveis por receber essas mensagens. Eles podem ser simplesmente actors que recebem essa mensagem e roteiam para os outros actors que vão realmente fazer esse trabalho. Um uso desse cara é também construir microserviços. Inclusive, tem um framework da própria Lightman que chama Lagoon, que eles usam esse tipo de coisa para construir microserviços usando o Akka Cluster, e esses microserviços conseguem se comunicar de forma rápida e confiável, mesmo eles não fazendo parte do mesmo cluster. Legal. E o que eu acho mais legal disso tudo também é que você pode usar agora. Você pode incluir na sua aplicação agora, desde que seja JVM, mas tudo bem. Porque o Akka, ele é uma biblioteca, ele não é um framework. Ele não impõe nada. Ele requer muito pouco. Ele precisa só de um arquivinho de configuração em Raccoon mínimo, só para ele iniciar. E você pode usar em só partezinhas do seu serviço. Então você pode ir migrando partezinhas do seu serviço para ir usando ele. Então, por exemplo, foi algo assim que a gente fez no projeto do iFood. A gente já tinha a aplicação construída, mas a gente queria colocar uma camada de cache. A gente não queria que essa camada fosse remota no sentido de ter que acessar outro serviço. A gente queria que essa camada fosse algo dentro do nosso próprio serviço. Então, o que a gente fez foi, beleza, a gente tem interface de acesso a dados persistidos, então eu só vou fazer uma implementação dessa interface que usa Akka e que consegue fazer toda a magia, mas de uma forma bem abstraída e que funciona liso. E ninguém precisa se preocupar muito com isso enquanto eles estão usando. Além disso, você pode usar só para problemas extremamente complexos e difíceis. Então, esse caso da venda de ingressos ou reserva de assento é um exemplo. Então, você pode construir toda a sua parte de venda de ingresso, tudo usando nada de Akka, nada de escala até, nada do tipo. Mas para esse problema específico, você pode usar e o overhead disso é minúsculo, você não vai precisar mudar sua aplicação completamente e você vai conseguir fazer algo extremamente difícil muito bem e muito rápido. E se você já usa Akka Actors, metade do caminho já foi andado, você consegue usar esses mesmos Actors para fazer comunicação entre nós e ter serviços que são distribuídos. Legal. Mas tudo isso tem que ser feito com cuidado, porque ainda assim a gente está falando de sistemas distribuídos, eles ainda são complexos. A única coisa é que agora você consegue ter ferramentas para conseguir trabalhar de forma mais fácil. Mas não quer dizer que mais fácil não quer dizer exatamente certeiro. Você precisa tomar cuidado ainda com quais são os gargalos que você cria e quais são os pontos de falha que você cria. E é muito, muito importante vocês entenderem o que acontece também, o que está acontecendo por baixo do que o Akka Cluster está fazendo. Então, porque, por exemplo, digamos o singleton. A gente sabe que é um actor que está em alguma máquina do cluster. Mas se a gente começar a trafegar todos os nossos dados por ali, a gente não consegue escalar esse cara. Esse cara, ele vai ser o gargalo do seu sistema. Então, você ainda precisa tomar cuidado. E outra coisa, falhas acontecem muito. Então, os nós vão parar de se comunicar, alguma coisa vai dar errado, você vai subir uma versão, um nó com uma versão, outro nó com outra. Então, você precisa prever o que está acontecendo. Você precisa estar preparado o que está acontecendo. E eu trouxe alguns conteúdos, depois eu vou compartilhar lá no Meetup essa apresentação para vocês conseguirem acessar. Mas
O primeiro deles é a documentação do Akka. Leiam essa documentação, devorem ela, porque lá tem muitos detalhes e eles explicam muito bem como que as coisas funcionam. E tem exemplos de como vocês conseguem fazer tudo. Segundo, o Jonas Bonner, ele é o criador do Akka. Então, achei também interessante trazer uma talk dele na Devoxx, que ele fala sobre como que processamento de eventos, ou seja, usar dados que são imutáveis e a sequência deles e quando que eles acontecem, está transformando os sistemas modernos e como que isso está sendo bem útil para conseguir criar sistemas que são confiáveis e rápidos, apesar deles trazerem outros problemas. E a terceira é uma talk da Kate McCaffrey, uma talk que, para mim, ela gerou uma curiosidade impressionante sobre tudo isso, que a Kate, ela trabalhou na equipe da Microsoft que construiu o Orleans, que é uma outra biblioteca de construção de actors. E nessa talk ela fala sobre como que você consegue... Ela fala sobre patterns de construção de serviços que são stateful, ou seja, eles mantêm estado em memória, que é um pouco... que vai bastante contra tudo que estava sendo falado até então sobre como você deve fazer, porque se você está mantendo dado em memória, esse dado vai crescer e você vai... isso é uma memória finita. Então, a provocação dela é: a gente consegue criar serviços que são escaláveis e que mantêm estado de memória, e isso é excelente, porque esse estado de memória ele é extremamente rápido de se acessar e você consegue ter garantias sobre ele, que você não consegue tendo esse estado em disco ou em um banco, em um serviço externo. Legal. A quarta é um paper, na verdade, do Peter Bayliss e do Kyle Kingsbury. Kyle Kingsbury, se vocês já viram o Jepsen, que é uma lista de artigos sobre banco de dados distribuídos e tudo mais. Se vocês não viram, vejam. Ele é muito, muito bom em sistemas distribuídos. Esse artigo, eles fizeram uma pesquisa com vários times grandes que constroem sistemas distribuídos para entender quais são os problemas que acontecem e qual tipo de coisa pode acontecer. E eles falam de coisas absurdas que acontecem. Então, máquinas que param de funcionar e do nada, e sem nenhum sinal, rede que demora 10 minutos para trafegar uma requisição, onde ficou essa requisição ninguém sabe, data centers inteiros caindo por razões idiotas, e basicamente o paper está falando que the network is reliable é uma falácia e que falhas vão acontecer e que você tem que estar preparado para elas, e se você não tiver, sua aplicação vai cair e você vai ter consequências disso. E o último é uma talk no Strange Loop do Peter Bayliss também, que é uma talk bem interessante, que a provocação que ele faz também é: sistemas distribuídos são difíceis, acontecem casos difíceis, dá merda, a rede vai falhar, tudo vai dar errado, mas se você construir sua aplicação pro pior, no caso normal, onde está dando tudo certo, sua aplicação vai funcionar melhor ainda. E a sua aplicação vai ter uma qualidade de serviços excelente. E ele apresenta vários exemplos de caras que fizeram isso, e são aplicações que são excepcionais, assim. E é bem interessante por isso. E essa é a minha talk. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês procurem aprender mais sobre a cluster e procurem aprender mais sobre como construir sistemas distribuídos e apliquem isso no trabalho de vocês. Porque fazer coisas desse tipo vai tornar as nossas experiências mais legais. Então, eu não quero ficar 3 horas tentando reservar um assento no cinema ou em um show. Então, por favor, façam sistemas que são legais. Perguntas? O Akka Cluster tem nativo já Cluster Merge? Às vezes tem um cluster que tem um polígono fechado, você tem um corte nele. Tem 2 redes, elas se separam e acham que são 2 clusters separados. Isso é chamado de split brain, né? Tem Cluster Merge? Sim, então, tem um problema. Eles têm um split brain resolver, mas esse split brain resolver é proprietário. Tem outras soluções que são open source,
mas, sinceramente, nenhuma delas funciona muito bem, porque, na verdade, depende da sua aplicação. Então, basicamente, o Akka Cluster tem uma interface para esse resolver, e o ideal é você implementar qual que é a lógica de merge de volta desses dois clusters para fazer o que faz sentido para a sua aplicação. Então, digamos que você construiu em cima de Akka Cluster um banco de dados distribuído. Dependendo de como que você organizou os dados, você vai fazer esse merge de uma forma. Se você sempre usou CRDTs para persistir os dados, você consegue fazer esse merge, mas tem todo um processamento para conseguir deixar os dois lados com os dados consistentes. Ou então, no caso, sei lá, se você fosse fazer algo tipo Dynamo ou Cassandra, você teria que fazer todo o repair desses dados para conseguir ficar bonitinho. Então, depende bastante da sua aplicação. Mas sim, existe, você vai precisar fazer, de qualquer forma. Tá. Eu não diria que ela é uma das... Se você puder repetir a pergunta, melhor para a gravação. Tá. A pergunta é que eu falei sobre tipos... Aliás, protocolos de serialização de mensagens. Um deles que eu comentei que eu gosto muito é o Cryo. E a pergunta... E eu falei também que ele tem alguns problemas. Basicamente a pergunta é quais são esses problemas. O Cryo, é a minha opinião que eu gosto dele. Eu não estou dizendo que ele é o melhor. Mas eu gosto dele porque ele é muito rápido e muito fácil de usar. Ele não requer que você defina o esquema dos seus dados nem nada do tipo. Coisas que outros protocolos que são performáticos precisam. Mas o problema é que se você tem mudança de versão, então digamos que você tem uma mensagem que descreve, sei lá, uma sala de cinema. E essa mensagem vai ser trafegada pela rede. Só que de repente você adicionou um atributo nessa mensagem e subiu um nó novo. E esse nó mandou uma mensagem para um nó com uma versão antiga da sua aplicação. Esse nó não vai saber o que fazer com ela, porque não tem bem definido o esquema, você não tem a versão daquele modelo e essa mensagem vai ser perdida. Esse é o principal problema. Mas fora isso, ele é extremamente performático. Então, se você pode perder algumas requisições, vai lá. É muito mais fácil do que ficar usando protocol buffer para tudo. Legal? Quantas pessoas tinham desse tipo? Qual deles? Que você implementou pela primeira vez lá? O Botland? Tá. A gente tinha... Eram 4 pessoas... Não, eram 5 pessoas, mas a gente também tinha que fazer SDKs para várias linguagens para conseguir usar todo esse serviço. Então, a gente tinha 3 pessoas focadas em SDKs. Não completamente, a gente tinha uma delas que ficava entre back-end e SDK. E eu e mais outra pessoa fazendo boa parte do back-end. Depois, basicamente, para construir o core do sistema, levou, sei lá, 1 mês, 2 meses. Mas depois disso, a gente ficou criando integrações para serviços de conversação e adicionando features. Então, não era tanto trabalho assim. Era mais trabalho braçal de conseguir ficar criando integrações. E aí, como é que você faz a parte de teste? Como é que vocês tinham? Tá. Você já mexeu com... Você já fez coisas em Akka? Sim, tá, eu tô perguntando para saber se experiência mesmo. Ah, tá, beleza, legal. Testes é bem simples quando você está mexendo com o Actor Model, que é basicamente você... Ele não sabe de onde está vindo as mensagens, então ele vai processar de qualquer forma, independente se é uma mensagem que está rodando em produção ou em ambiente de teste. Então, ele consegue fazer... Ele vai processar da mesma forma. Então, é só você... E ele é bem... Aliás, o Akka bem, tipo... te força a usar inversão de dependência. Então, para mocar as coisas é bem fácil. Então, basicamente é isso. Testes unitários são triviais. Mas aí, teste de integração, por exemplo, o que acontece, né? Tem algumas vezes que tem uma coisa, como é um mundo assíncrono, ele é um mundo complicado. Então, às vezes alguma coisa não vai, igual tem um caso de teste, por exemplo, sim, que isso. é aquele teste não determinístico. Às vezes ele roda, às vezes ele não roda. Aham. Porque você implementou alguma coisa errada que espera na hora errada, ou não espera o suficiente e tal. Vocês tiveram problema nesse sentido? Ou foi
A gente teve problema nesse sentido, a gente não tinha muitos testes de integração. Era bem, vamos tomar riscos mesmo, como bem padrão móvel. Vamos tomar risco, vai dar merda, a gente vai corrigir, a gente vai saber o que aconteceu, mas a gente precisa andar rápido. Então, o teste de integração seria algo que seria mais complicado de construir, porque basicamente você teria que subir a aplicação inteira, ter processos separados e conectar bots em processos separados e conseguir ter uma camada que vai basicamente mocar ou pelo menos observar a comunicação com o serviço externo, então ia ficar bem chatinho. No caso do caché distribuído que vocês implementaram, quais foram as vantagens de usar Akka como plataforma de caché distribuído ao invés de um serviço de caché distribuído tradicional? Tá. A pergunta é, no caso do cache no processo distribuído, quais eram as vantagens de fazer isso dentro da aplicação, usar um cache que está dentro da aplicação contra um cache que é de outro serviço, como por exemplo usar Redis, Aerospike ou qualquer coisa do tipo, certo? A principal vantagem era que ele era assertivo, então a aplicação ela sabe exatamente qual nó que tem, por causa do sharding. A gente sabe exatamente para onde a gente precisa requisitar. Esses serviços eles não têm esse sharding bem definido, é mais raro. A gente era um time pequeno também, então a gente tá off topic. Era um time pequeno, era um time, eu tava no iFood mais como visitante para tentar ajudar a resolver alguns problemas. Eu não conseguia, como eu tinha pouco tempo lá, eu não tinha muito tempo para conseguir ficar subindo infra, ficar subindo outros serviços para conseguir resolver esse problema. Então, fazer algo... Sim, e evitar ter que adicionar mais uma preocupação para todo o time de infra deles, mais uma coisa que você precisa manter, tudo isso para um projeto que a gente estava em experimentação. Então, era mais fácil absorver essa complexidade toda para dentro da aplicação, e o resultado foi muito bom, porque a comunicação entre os nós, a gente estava usando o Aeron, e a gente estava usando o Cryo. A comunicação é extremamente rápida entre os nós, e a gente conseguia escalar a nossa capacidade de cache junto com a aplicação, então a gente tinha meio que garantido que estava tudo bonitinho, e conforme ia surgindo necessidade de mais cache, mais informação, a gente tinha garantido que estava funcionando. E se falhasse, era só fazer fallback para o banco. Então, e era bem simples de fazer a comunicação entre os nós. Pessoal, eu vou cortar rapidinho, porque senão a gente vai ter um pouco extenso e tal. Aí se alguém tiver uma dúvida, vamos fazer uma pausa de 10 minutos para dar uma relaxada e tal, levantar as pernas. A gente volta em seguida. Pode me procurar, eu respondo o que precisar. 9h10